Amém? Vamos adorar. Glória a Deus. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia, 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 Senhor, Tu és maravilhoso. Quando as lutas vierem me derrubar, firmado em Ti eu estarei, pois Tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, a Ti eu canto, glória, aleluia, aleluia, Senhor. Santo, santo é o Teu nome, Yeshua Remachia, estrela da manhã, meu baluarte, Senhor. Senhor, preciso do Teu olhar, ouvir as batidas do Teu coração, me esconder nos Teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a Ti, e juntos com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia, Tu és maravilhoso, Senhor. Eu te amo, Pai. Tu és lindo, lindo, aleluia. Glória a Deus. Bem forte para Jesus. Salve, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versos 33. Está no Novo Testamento, após o livro de João. Atos, capítulo 10, versos 33. Glória a Deus. Enquanto você procura, eu vou orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, querido e amigo Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor, eu vou expor a Tua palavra à igreja, Pai. Vou fazer a leitura da Tua palavra, Espírito Santo. Que o Senhor possa nos dar o entendimento, Senhor. Que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, Pai, para compreender a Tua palavra e praticá-la, Pai, e viver, Senhor. Que a Tua palavra venha ser exposta aos nossos corações com entendimento, Pai, para que ela não volte vazia, Pai, porque ela não voltará vazia, no nome de Jesus. Amém. Bem forte para Jesus. Acharam, irmãos? Atos 10, versos 33. Acharam? Glória a Deus. Então vamos ler. Está escrito assim:
imediatamente mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo o que te foi ordenado pelo Senhor. Abrindo Pedro a boca, disse: na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Conheceis a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Essa palavra, vós bem sabeis, foi pregada por toda a Judeia, começando pela Galileia, e depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de todas as coisas realizadas por ele, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém. A esse mataram, pendurado no madeiro. Deus o ressuscitou ao terceiro e o fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenará a nós, que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Dele dão testemunho todos os profetas, de que todos que nele crê receberá perdão dos pecados pelo seu nome. Dizendo Pedro ainda essas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram. Os judeus seguidores de Jesus, que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, pois os ouviram falar em línguas e engrandecer a Deus. Então perguntou Pedro: pode alguém recusar a água para que não sejam batizados? Esses que também receberam como nós o Espírito Santo, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então lhe pediram que ficasse com ele por alguns dias. Amado, gostaria que você prestasse atenção no versículo 33. Imediatamente mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo o que te foi ordenado pelo Senhor. Amados, Cornélio, ele está falando com Pedro. Um homem chamado Cornélio, ele está falando com Pedro. Ele mandou chamar Pedro para ir à casa dele. E quando Pedro foi à casa dele, ele não estava sozinho. Ele convidou toda a sua família e todos os seus amigos. E quando Pedro chega lá, a casa de Cornélio está assim, ó, de gente. Cornélio disse: Pedro, agora nós vamos ficar todos atentos, todos apercebidos, todos dando atenção ao que tu tem para falar, ao que tu tem para pregar. Nós estamos aqui todos quietinhos, atentos, porque precisamos ouvir o que tu tens para falar. A casa de Cornélio estava sendo uma igreja naquele momento. Como nós aqui estamos reunidos como uma igreja. O apóstolo estava pregando, eu agora estou pregando. E se fosse na casa de Cornélio, estava todo mundo quietinho, atento, ouvindo o que o homem de Deus tinha para falar, ouvindo a palavra, ouvindo a pregação.
Porque se ele ouvir, entender e pegar e colocar em prática, vai haver uma mudança, vai haver uma transformação na vida deles. Então aqui na igreja hoje, nós, não falo vocês, eu falo nós, temos que estar atento ao que Deus está falando conosco, o que Deus está usando os seus servos para falar conosco. Nós não podemos ficar desatento, desapercebido. Precisamos ficar atento. Porque se nós ficarmos atentos, com fé, crendo no que a gente está ouvindo, sentado mesmo a gente pode receber. Sentado mesmo, através da palavra que você está ouvindo, a obra de macumba pode ser quebrada na sua vida. A enfermidade pode correr de você, sair do seu sangue, sair das suas veias. O mal que está lhe atingindo pode cair por terra no momento que você está usando ali a fé para ouvir. Porque a nossa fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. E Deus usa os seus servos para falar o quê? A sua palavra. Deus deu ordem aos apóstolos para pregar, para ensinar, para expor a palavra. E aqui é o que nós fazemos: pregamos e expomos. E quem está atento, apercebido, toma posse e alcança a vitória, e alcança resultados. Mas quem está desatento não alcança resultado. Quem está desapercebido não alcança resultado. Quem era Cornélio? Cornélio era um centurião de Roma, da corte chamada italiana. Centurião, pelo nome já diz, é um oficial da lei, um oficial de guerra, de batalha, um comandante, mas que comanda 100 homens. Um centurião comanda 100 homens. E Cornélio, ele era italiano, ele era da Itália, ele era da corte de Roma. Só que Cornélio era um centurião da corte de Roma, da corte chamada italiana. Já o centurião da corte, ele comanda 600 homens. Não só 100, 600. E Cornélio tinha 600 homens ao seu dispor naquela cidade. E ele treinava os seus soldados de guerra, porque os soldados de Roma tinham tomado a Israel ali, os judeus ali. Estava sob o comando dos soldados de Roma. O povo de Deus estava sendo ali comandado pelo exército romano, qual Cornélio era um desses centurião que comandava 600 homens. Cornélio, ele podia ser um homem mau, ele podia ser um homem perverso, de cuidar do povo mal, de dirigir aquele povo mal, de instruir os soldados a bater no povo, a espancar o povo, de instruir os soldados a fazer coisa errada, a cobrar imposto acima do permitido, a cobrar imposto ao povo acima daquilo que era justo, porque ele era italiano, ele era do exército de Roma. Só que a Bíblia descreve Cornélio diferente, irmão. A Bíblia diz que Cornélio, ele era um centurião, mas porém piedoso, temente a Deus, e que dava esmolas. Esmola, traduzindo, quer dizer ajudava o povo. Em vez de oprimir o povo, ele o quê? Ajudava o povo. E ainda mais espetacular, continuamente ele orava a quem? A Deus. No seu versículo 10, capítulo 1, está falando as qualidades deste centurião, a qualidade deste homem, que não era um judeu, era um romano, italiano, um estrangeiro. Só que quando ele veio para aquela cidade, ser ali o chefe, ali o centurião ali, creio eu que ali ele começou a ouvir falar de quem? De Deus, das maravilhas que o Senhor operou, do poder de Deus. E ele passou a temer a Deus. E agora ele largou a sua crença italiana e passou agora a crer no Deus de Israel, passou a crer no Deus dos judeus. Porque com certeza, aonde ele vivia ali em Cesareia, ele tinha visto sinais. Com certeza ele tinha vivenciado alguma experiência com Deus, para ele se converter a Deus, para ele temer a Deus. E quando a pessoa teme a Deus, se converte a Deus, a pessoa muda, a pessoa é transformada, a pessoa fica diferente. A pessoa que era agressiva não é mais agressiva. A pessoa que era valente, maquinava o mal em sua mente, agora não maquina mais, porque ela agora teme a Deus. Ela agora tem um conhecimento de Deus, por mais pouco que pareça, mas o suficiente para que ela venha ter o seu caráter transformado, mudado.
E Cornélio, ele temia a Deus, era piedoso, homem bom. E ele e toda a sua família temia quem? A Bíblia diz, ele e toda a sua família temia quem? Cornélio, ele tinha autoridade sobre a sua família. Ele tinha autoridade sobre a sua casa. Eu pergunto, eu e você, nós temos autoridade sobre a nossa casa? Nós temos autoridade sobre a nossa família? Quando eu falo família, eu falo dentro da casa. Quem mora com você dentro da sua casa? Você, seu esposo, seus filhos e filhas. Você, esposo, cabeça, você tem autoridade sobre a tua casa? A tua família está vivendo a mesma fé que tu? A tua família está no mesmo espírito que tu? Está caminhando contigo? A família de Cornélio estava caminhando com Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio temia a Deus e a família dele toda também temia. Será que era por medo, porque ele era um general? Porque ele era um centurião, perdão? Será que era por medo da autoridade que ele tinha? Não. Mas é pelo que ele ensinava aos seus. Era como ele expunha Deus dentro da sua casa. É como ele orientava os seus familiares. Quem era Deus? Como ele conheceu Deus, ele passou agora a apresentar Deus aos seus. É o nosso papel. Nós precisamos apresentar o Espírito Santo, o Senhor Jesus, o nosso Deus, aos nossos, aos das nossas casas. Que muitas vezes nós ficamos desapercebidos, preocupados em apresentar Deus para os de fora, em pregar os de fora, em ganhar os de fora, e os dentro da nossa casa, e os nossos. Eu na minha casa, é eu e minha esposa. Se eu só pregar na igreja, só pregar para você e não pregar para ela dentro da minha casa. Porque a Bíblia diz que se a esposa quiser aprender, interrogue o seu marido em casa. Aprenda com o seu marido. Então nós precisamos passar para os nossos o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? E Cornélio, ele orava continuamente. Ele não parava. Ele não ficava um dia sem orar. Ele não ficava um dia sem orar. Cornélio, ele se converteu, irmão. Ele se converteu de verdade, irmão. Só que ele ainda não conhecia Deus por inteiro. Mas ele se converteu de verdade. E ele orava continuamente. Ele tinha os horários certos de ele orar. Nós talvez não temos, oramos aleatoriamente. Mas Cornélio tinha um horário certo de quê? De ele orar. Podia ser por volta das 3 horas da tarde, você ia lá, Cornélio estava orando. Por volta da hora 9, que é 3 horas da tarde, Cornélio estava o quê? Orando. E quem ora, Deus se revela. Quem ora continuamente, Deus se revela. Quem teme a Deus, quem é piedoso e quem ora continuamente, Deus se revela a essa pessoa. Deus se revela a você. Por que Deus não se revelou a mim ainda? Talvez você se pergunte isso. Você está fazendo como Cornélio? Está temendo a Deus? Está ajudando o seu próximo? Está orando continuamente? Porque tem muitos que nem lembram de orar, não tem nem força para orar. Tem muito tempo que orou, ora hoje, fica 2, 3 dias sem orar. Temos que orar continuamente, irmão. Quando nós oramos, estamos nos relacionando com quem? Com Deus. Se eu não oro, eu não me relaciono com quem? Com Deus. Se eu não faço bem, eu não me relaciono com Deus. E quando Cornélio estava orando por volta de 3 horas da tarde, ele se assusta, porque quando ele olha, ele vê um anjo diante dele, com vestes resplandecentes. E ele teve essa visão, os olhos dele se abriu, porque o quê? Ele estava fazendo tudo o quê? Conforme agradava a quem? E o anjo falou: Cornélio, as tuas orações têm subido à memória de Deus. As tuas esmolas têm subido à memória de quem? Pode ler Atos 10, está escrito assim mesmo. O que tu tem feito, Cornélio, tem subido à memória de Deus. Deus abriu os olhos dele para que ele tivesse a visão de ver um quê? Um anjo.
Deus se revelou a ele, revelou um anjo a ele, revelou o sobrenatural a ele. Agora Cornélio está começando a ter visões, ver sobrenatural. Aí eu vou falar algo, a gente estava em Jicriçá também. Eu vou falar. E a minha esposa viu um dos nossos obreiros que estava ali, caindo muito papelzinho sobre a cabeça dele. Sabe como se a pessoa tivesse ganhado um prêmio? Que aquele papel sabe na cabeça. E quando foi no outro dia, realmente ele tomou posse de uma bênção. Foi glorificado. Experiência, por mais simples que seja. Então Cornélio teve a visão de um anjo, irmão. E o anjo falou o nome dele, Cornélio. Olha para aí. O anjo falou o nome de quem? Dele, Cornélio. A tua oração, a tua súplica, as tuas esmolas têm subido à memória de Deus. Ou seja, Deus estava olhando para quem? Para Cornélio. Para o que Cornélio tinha o quê? Estava fazendo. Para a vida de Cornélio. Para o exemplo de Cornélio. E nós? Será que Deus está olhando para nós? Será que o que nós está dando para Deus está subindo a memória dele? Será? Será que Deus está olhando para nós? Será que Deus já está querendo abrir a nossa visão para nós ver o sobrenatural? Será que estamos chegando nesse nível um pouquinho a mais? Será que você quer chegar nesse nível? Será que você quer ter essas experiências com Deus? Será que você quer pegar esse exemplo para você? Essa palavra para você? Será que nós queremos isso para nós? Ou quando aquela pessoa da sua casa, o cabeça, o Cornélio, chega para você e começa a te falar de Deus. Filho, faz isso. Filha, faz isso. Esposa, faz isso. Você faz, não dá nem atenção porque ele está falando. Quem vai perder é ele ou é você? É você que não está dando ouvido. Mas os de Cornélio nenhum perdeu, porque todos deu ouvido a ele. Os familiares de Cornélio nenhum perdeu a bênção, porque todos deram ouvido a ele e obedeceram aquilo que ele estava ensinando. E você está obedecendo a pregação que está sendo feita neste lugar? Está obedecendo a direção que o cabeça na tua casa está passando? O homem de Deus está passando? Aí o anjo disse: Cornélio, mande buscar Pedro, que está lá em Jope, na casa de um tal Simão curtidor, e a casa dele é à beira-mar. Mande buscar Pedro, que Pedro te dirá o que fazer. Pedro tem as palavras para você e para a tua família. Cornélio de imediato chamou 2 criados e um soldado, e enviou a Jope para chamar quem? A Pedro. Um soldado, irmão. Fala 2 criados e um soldado. Um soldado anda como? Preparado. Um soldado anda preparado, com espada, com escudo, com capacete. Um soldado anda armado, preparado. Então foram os 2 servos de Cornélio, 2 criados, mais um soldado. E os homens foram em missão. E chegaram lá, gritaram: Pedro, que tem por Simão, que tem por sobrenome Pedro, se encontra aí. Só que Deus, ele não é Deus de quê? De confusão. Deus é Deus de confusão? Deus vai deixar você com dúvida? Deus vai deixar você atrapalhado? Não, Deus não é Deus de confusão, amado. Onde tem confusão, Deus não está. Ou é o homem, ou é o diabo. Ou é ação de homens, ou é ação de demônios. Onde tem o quê? Confusão. Mas Deus não é. Ele não é Deus de confusão. Porque quando Pedro chegasse, Pedro olhasse para baixo e visse um soldado armado, Pedro ia ficar o quê? Oxê, vão me prender? Vão me bater? Vão me pegar? O que foi que eu fiz? Se Pedro sai logo e vê aquele homem lá armado, aquele soldado, com aqueles 2 homens, 3 homens lá procurando ele, Pedro ia ficar o quê? Preocupado. Só que Deus não é Deus de confusão. Onde tem confusão, fica em paz, sai fora. Sai fora de confusão. Que Deus não está no negócio, Deus não está ali, sai fora. Sinal de confusão, de tumulto, sai fora, que Deus não está nesse negócio. Aí o Espírito Santo, aí Pedro estava no terraço, e Pedro subiu para orar. Só que Pedro estava com fome. Com o quê? Com fome. Quem está com fome aí? Ninguém? Chegar em casa, come, toma café. Pedro estava o quê? Foi orar, mas estava com fome. E quando Pedro chega no terraço, ele foi arrebatado, irmão. Teve um arrebatamento de sentidos.
Você quer ser arrebatado? Você quer ser arrebatada? Experiência com Deus, irmão. Experiência com Deus, irmã. Arrebatamento de sentidos. E Pedro vê um lençol descendo do céu com muitas espécies de animais. Animais impuros, animais imundos, aves, répteis. E Pedro disse, Pedro vendo aquilo sem entender nada. Aí o Espírito Santo fala para Pedro, Pedro, mata e come. Pedro diz, Senhor, não. Na minha boca nunca entrou nada comum, impuro ou imundo. Na minha boca eu nunca comi coisa impura ou imunda. E repetiu pela segunda vez. Pedro tornou a falar, Senhor, eu nunca comi coisa impura ou imunda. Pela terceira vez. Aí o Senhor disse, o Espírito Santo falou, Pedro, não diz tu que aquilo que eu purifiquei é puro ou imundo? E Pedro ficou pensativo, que visão é essa? Aí o Espírito Santo fala para ele, Pedro, tem 3 homens lá embaixo te procurando. Vá com eles, porque foi eu que os enviei. Ó, Pedro agora já está sabendo que tem 3 homens lá embaixo esperando ele, que foi quem que enviou. Agora vai ter confusão? Pedro vai ficar com medo de ser preso? Não, porque o Espírito Santo ele não é de confusão. E Pedro, tá bom. Aí Pedro desce, recebe os 3 homens em sua casa. E aí ele pergunta, o que vocês querem comigo? Aí os homens falam, o nosso Senhor, ele estava orando por volta de 3 horas da tarde. E um santo anjo apareceu a ele. E disse que era para nós irmos aqui na casa de Simão procurar. Simão tem o sobrenome Pedro, que tinha as palavras para nós, que tinha as palavras para o meu Senhor. E aí, no dia seguinte, Pedro, alguns irmãos ali de Jope, se unem com aqueles homens, vai até onde? Até onde? Até a Cesareia, até a casa de Cornélios. E aí agora foi isso, essa passagem que eu li. Aí Pedro entende agora. Pedro começa a entender a visão que ele teve dos animais impuro e imundo. Pedro começa a compreender o que significa. Cornélio, ele era o quê? Itali, de uma outra nação. Ele era um homem estrangeiro. Tá bom, amados? E o estrangeiro não se misturava com quem? Com os judeus. E para os judeus, os estrangeiros eram pessoas o quê? Imunda. Eram pessoas o quê? Impura. Como é que Pedro ia pregar agora? Ia levar uma palavra para a casa de um italiano que Pedro considerava impuro e imundo. Então o Espírito Santo, olha para você ver, quando Cornélio se voltou para Deus e passa a orar, que as orações dele, que a vida dele sobe para Deus, Deus agora começa a trabalhar em favor de Cornélio e da sua família. Deus começa agora a fazer o mover para transformar toda a vida daquele homem e de sua família. Igualmente será conosco, quando nós passamos a ter essa comunhão com Deus, essa intimidade com Deus, esse compromisso com Deus. Deus agora passa a trabalhar em nosso favor. Deus agora passa a enviar anjos para trabalhar por nós. Deus agora envia o seu Espírito Santo para mover situações, para transformar situações contrárias ao nosso favor. Quem precisa, quem necessita que Deus trabalhe em seu favor, quem necessita que o mover de Deus venha em seu favor, então, tem essa comunhão com Deus? A resposta é, tenha essa comunhão com Deus. Seja uma pessoa boa, seja uma pessoa de coração puro, seja uma pessoa piedosa, ajudadora, e seja uma pessoa que ore continuamente. Ore, ore, ore. Como o apóstolo falou, tem pessoas que só pedem oração, mas não ora. Só pedir oração não vai resolver. Você precisa ter uma vida com Deus, uma comunhão, uma vida de oração, uma vida de relacionamento com Deus. Aí Pedro chega aonde? Na casa de quem? Na casa de quem, igreja? Participe, igreja. Vocês estão entendendo a palavra de Deus?
Vocês estão ouvindo a palavra de Deus? Vocês estão ligados a essa palavra? Eu não vou me demorar mais, é 9h16. Não vou demorar muito, mas eu quero que você fique atento a essa palavra. Quero que você entenda o que Deus está falando contigo, porque a palavra de Deus é uma revelação. A palavra de Deus é uma revelação, irmão. Deus fala a tua vida aqui através da palavra, fala a tua vida todinha. Deus fala contigo coisas que você precisa fazer e não está fazendo. Deus lhe orienta através da palavra aqui, ó. Você disse, o irmão conhece a minha vida, o irmão não conhece nada. É a palavra, o Espírito Santo é a sua palavra que está revelando, falando com o teu coração. Então você precisa ficar atento. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, que Pedro vai entrar pela porta, Cornélio vai lá e se prostra diante de Pedro, se ajoelha diante de Pedro e adora quem? A Pedro. Cornélio não tinha muito conhecimento, ele conhecia Deus, mas ele não tinha muito entendimento de como se via Deus. E o que ele precisava era ter um entendimento de como se via Deus verdadeiramente. Ele se via Deus, ele conheceu e se via, orava, temia, mas ele precisava de algo mais que ele ainda não sabia. Então quando ele viu Pedro, ele se prostrou e o quê? E adorou. Ele não sabia, por exemplo, que só pode adorar a quem? A Deus. Não se pode adorar a homens e nem a deuses. Não se pode adorar a homens ou outra coisa qualquer, senão só o Deus vivo e todo poderoso. Cornélio não tinha esse conhecimento. E quando Pedro chegou, ele se prostrou e o quê? E adorou. Aí Pedro disse, Cornélio, levanta-te, porque eu sou homem. Levanta porque eu sou homem. Ou seja, com outras palavras, levanta porque eu não sou digno de receber adoração. Longe de mim receber adoração. Essa adoração, Cornélio, tem que ser feita só para ele, Cornélio. Olha o Cornélio aprendendo coisa. E quando Pedro entra, Pedro fica pasmo, porque a casa de Cornélio está assim, ó, cheia de pessoas, cheia de almas, querendo ouvir o quê? A palavra. Cheio de alma com fome, com sede, mas não de pão, de comida, mas de ouvir o que Pedro tinha para entregar, de ver qual era a pregação de Pedro, qual era o alimento espiritual que Pedro tinha para dar. Fome de ouvir a palavra, necessidade de ouvir a palavra. Semana lá de Cristal eu me alegrei. Eu estava pregando, eu falei para os irmãos, eu estou fadigando vocês, está pesado aí. Aí ele disse, irmão, essa palavra você pode pregar a noite toda, que a gente vai ouvir essa palavra. Continua pregando, pode pregar. Por isso que eu perguntei a vocês, vocês estão entendendo a palavra? Vocês estão pegando a palavra? Vocês estão tendo sede da palavra, fome da palavra, sede do Espírito Santo, fome do Espírito Santo? Estão desejando? Precisamos desejar, irmãos. Precisamos desejar. E eles ali ficaram atentos. Quem levou aquele povo todo para a casa de Cornélio ali para ouvir a palavra de Pedro? Quem foi que levou? Quem? O Espírito Santo. Quem trouxe vocês aqui, nós aqui, esse lugar essa noite? Quem foi? O Espírito Santo. Tanta vez você tentou vir aqui e não conseguiu vir, mas hoje o Espírito Santo o quê? Te trouxe para ouvir o quê? Essas orientações que você está ouvindo aqui hoje, neste altar, neste culto, para Deus falar com você. E Ele está falando com você. O que você não já aprendeu aqui hoje? Quando o apóstolo ministrava, quando as irmãs adoravam, agora com essa pregação, o quanto de coisas você não já aprendeu aqui hoje? Deus já te ensinou aqui hoje. E Pedro abriu a boca, irmão, e todos ali atentos e ouvindo o quê? A pregação. E Pedro começou a pregar. Este Jesus foi dado a ele todo o quê? Poder e autoridade. Ele foi ungido por quem? Deus ungiu com o quê? Com o Espírito Santo. E ele curou muitos enfermos, muitos oprimidos do diabo. Porque o diabo ele oprime, irmão. O diabo oprime com a depressão. O diabo oprime com a depressão. O diabo oprime na mente com enfermidades, botando pensamentos de morte, pensamentos de derrota, pensamentos negativos, pensamentos de fracasso. Ele oprime na mente e no físico também, com enfermidades, caroços, nódulos, lepra, câncer.
O diabo estava oprimindo muita gente, mas aquele que foi ungido com o Espírito Santo curou a muitos, libertou a muitos, e ele está vivo. Pedro disse: ele ressuscitou. Ele foi morto, mataram ele, crucificaram ele, penduraram ele no madeiro, mas ele ressuscitou. E depois que ele ressuscitou, ele se apresentou aos escolhidos. Ele se apresentou a nós que andávamos com ele, que comíamos com ele, que bebemos com ele. Depois que ele morreu e ressuscitou, irmão, ele estava vivo agora com Pedro e os discípulos, juntinho ali, ensinando, instruindo, capacitando, comendo e bebendo com os apóstolos. Não era um fantasma, era Jesus ressuscitado, era Jesus vivo ali com seus discípulos. E Jesus disse para eles: Deus me constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Deus me constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Irmãos, está tudo nas mãos de Jesus. Está tudo nas mãos de Jesus. Os salvos e os condenados. Os salvos e os condenados. Você não é juiz. Eu não sou juiz. Nós não somos juiz. Não temos autoridade para condenar ninguém. Também não temos autoridade para salvar. Mas temos autoridade para pregar a sua palavra, curar os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos. Ele deu autoridade aos seus discípulos. E quem é discípulo dele aqui hoje? Somos nós. Nós temos essa autoridade. Mas para condenar e salvar, só Ele. Porque Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Que paremos de condenar os irmãos, que paremos de julgar os irmãos, que paremos de acusar os irmãos, tirando aquilo que é fato. Tirando aquilo que é fato. O fato é a realidade. O fato é uma verdade que você deve instruir o irmão, mas não condenar. Você deve direcionar o irmão, mas não julgar. Porque uma coisa que é fato não é uma coisa julgada, é uma coisa que é real e tem prova e acabou. A igreja, quando é fato, tem essa permissão para ajudar. Não é para matar, não é para condenar, é para ajudar, é para orientar, era para aconselhar. Mas quem tem o poder para condenar e para salvar é Jesus. O juiz dos vivos e dos mortos não sou eu nem você. É quem? Então. E Ele fez tudo isso em nosso favor. Ele fez tudo isso o quê? Em nosso favor. Então Ele está conosco. Ele está conosco. Ele quer nos ajudar. Ele quer fazer o mover em nossas vidas. Ele quer nos abençoar, nos transformar. Ele quer nos salvar. Mas nós queremos de verdade? Com a boca dizemos que sim, mas a boca não importa. O que importa é o que você faz. É as tuas atitudes. É o que você pratica, é o que você vive. Aí, no final do versículo que eu li, diz assim, ó: em seu nome. Final do versículo 10 aqui, rapidinho. E todos os profetas, de que todos que nele crê receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Todos que crê no nome de Jesus receberá o quê? O perdão de pecados. Você crê nisso que você está ouvindo? Você está crendo nessa pregação? Cornélio, os amigos e a família dele creram nessa pregação de Pedro, que Jesus de Nazaré foi ungido com o Espírito Santo, e que morreu e ressuscitou, está vivo, e que no seu nome recebemos perdão de pecado e salvação, e também o Espírito Santo. Quando Pedro pregou a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus desceu, como em Pentecoste, como no princípio. O Espírito Santo desceu sobre aquela igreja, sobre aquele povo estrangeiro, sobre aquele povo que outrora era imundo, era impuro, era sujo. Porque Deus, Pedro entendeu que Deus não faz acepção de pessoas.
e que Ele morreu para que todo aquele que crê nele venha ser salvo. Ele ressuscitou para que todo aquele que crê nele venha ser salvo. E Ele ainda liberta aqueles que estão sendo oprimidos pelo diabo. Ele ainda liberta, Ele ainda cura, Ele ainda salva todos aqueles que estão sendo oprimidos pelo diabo. Ele ainda renova, Ele ainda enche, Ele renova as forças, o ânimo, Ele transforma, Ele move. Sinal é que Cornélio e sua família receberam o Espírito Santo de Deus. Não só o Espírito Santo, mas também os dons do Espírito Santo. Aí os que estavam com Pedro, que vieram de Jope, ficaram admirados. Oxe, o que foi isso? Assim como nós em Pentecoste recebemos o Espírito Santo, os dons, agora esses italianos aqui estão recebendo o Espírito Santo, estão recebendo o poder, estão recebendo os dons, assim como nós no princípio. Eles receberam o Espírito Santo só de ouvir a pregação da palavra de Deus. Dessa forma agora Cornélio e sua família passa a conhecer Deus de uma maneira mais profunda, porque agora ele não só conhece de ouvir falar, de umas poucas experiências, agora ele tem a maior experiência, a experiência máxima. Eles receberam o Espírito Santo de Deus, eles receberam o poder de Deus, os dons do Espírito Santo, e falavam em línguas diferentes, e profetizavam, e davam glória a Deus, e exaltavam a Deus. Aí Pedro fica abismado de alegria. Aí Pedro diz assim: como pode alguém rejeitar a água? Como pode alguém rejeitar a água? Como pode alguém rejeitar a água? Como pode alguém rejeitar o arrependimento? Se esses homens, essas famílias, que não era batizado no batismo de João, que não era batizado nas águas, com outras palavras falando, eles não foram batizados nas águas para provar arrependimento, mas primeiro receberam o Espírito, receberam o poder, os dons. Foi ao contrário. Hoje tem que ser batizado nas águas para depois receber o Espírito Santo, segundo a religião. E hoje muitos está na igreja há 10 anos, há 5 anos, uma vida com Deus, mas ainda é proibido de ser batizado por alguma coisa. A religião não deixa de ser batizado, mas já foram batizados com o Espírito Santo, mas estão sendo impedidos de ser batizados nas águas. E quando Pedro via aquilo, Pedro disse: como pode alguém recusar água? Eu vou ler pelas minhas palavras. O Espírito Santo tem alguma coisa com Atos 19, mas não vou nem ler Atos 19, porque fala do Espírito Santo também. Já na minha Bíblia 2 vezes para Atos 19. Versículo 47. Pedro fala: pode alguém recusar a água para que não sejam batizados? Esses que também receberam como nós o Espírito Santo, e mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Ou seja, foram batizados no Espírito Santo primeiro, foram cheios do Espírito Santo primeiro. Aí depois que Pedro viu aquilo, Pedro deu a ordem: agora batize ele em nome de Jesus, agora batize ele nas águas do arrependimento. Quem é batizado aqui já? Quem já é batizado nas águas? Amém. Quem falta ser batizado nas águas? Quem já teme a Deus? Já teme a Deus? Teme a Deus. Ó, Cornélio, ele temia a Deus. Quem falta ser batizado nas águas, irmão? O que te impede de ir às águas? O que te impede de ser batizado nas águas? O que te impede, quando você está se batizando, você está dizendo para Deus: estou me arrependendo. Estou me arrependendo dos meus pecados, Senhor. E no nome dele, irmão, você recebe o perdão. Toda a família, agora eu creio que aqueles apóstolos levou o resto daquele dia agora ali, batizando aquela família. E aqueles amigos de Cornélio, porque era muita, foram batizados com o Espírito Santo e nas águas no mesmo dia, na hora, porque creram no nome de Jesus e receberam o perdão de Deus. Irmão, se você está aqui e você crê no nome de Jesus, você se arrependeu, você já recebeu o perdão de Jesus, irmão.
Procure agora nós temos relacionamento com Ele, está continuamente orando a Ele, batizar, descer as águas, buscar também o Espírito Santo, o batismo. É automático, irmão. Quando você se interessa por Deus, quando você começa a se relacionar com Deus, automaticamente, pela sua fé, pelo teu crer, o Espírito Santo vem sobre você. E se não for automático, num culto como esse, o homem de Deus pode colocar as mãos na tua cabeça e profetizar o Espírito Santo e você receber também. Tudo é por meio da fé, é por meio do crer. Você pode estar orando na sua casa, sozinho no seu quarto, continuamente. Cornélio viu um anjo, mas você poderia receber sobre si o Espírito Santo ali, orando sozinho na sua casa, receber o poder e ficar com uma alegria imensa, inexplicável, ficar com uma paz que você nunca teve. Porque quando você começa a ter vida com Deus, comunhão com Ele, relacionamento com Ele, o sobrenatural vem sobre você. O poder dEle, a presença dEle vem sobre você. E você fica cheia do Espírito Santo, cheia de Deus, cheia de alegrias. E aquela oprimição do diabo cai tudo por terra, irmão. Cai tudo por terra. Então receba essa palavra. Amém, amados? Receba o quê? Essa palavra. Não como palavra de homem, mas como palavra de quem? O Espírito Santo falou: vá buscar quem? Pedro. O anjo apareceu para Cornélio e disse: vai buscar quem? Pedro. Será que Deus, o Espírito Santo, podia falar com Cornélio ali, pregar para Cornélio? Se ele quisesse? Podia. Mas ele disse: não, eu não sou de confusão. Deus não é o quê? Eu deixei a mensagem para os meus servos pregar. Eu deixei a mensagem da cruz, eu deixei o Espírito Santo, tudo. Mas os meus servos, os meus vasos é quem vai pregar. Os meus instrumentos é quem vai dar a palavra. Os meus canais na terra é quem vai dar a palavra. Então vai chamar Pedro. E quando Pedro veio e abriu a boca e liberou a palavra, o sobrenatural o quê? Aconteceu. Você pode até não entender agora. Você pode até não entender, como o apóstolo falou. Você pode até não entender agora, mas só de você ouvir essas palavras aqui hoje, sobrenatural já está acontecendo com você. Vai haver diferença na vida daqueles que crê, daqueles que ouviram atentamente a palavra de Deus. Vai haver diferença. Eu me converti por quê? Porque eu ouvi a palavra. E a palavra que eu ouvi me transformou. A palavra que eu ouvi entrou no meu coração. E eu dei crédito à pregação. E confessei Jesus como meu Senhor e Salvador. Muitos anos ela batia na minha mente. Muitos anos eu ouvi ela num tempo. E muitos anos ela me batia dentro de mim. E eu vim compreender e temi. E acreditei e me converti ao Senhor. Cornélio se converteu ao Senhor. Que nós possamos todos nos converter ao Senhor. Nos converter de verdade ao nosso Deus. Todos nós. No nome santo de Jesus. Agora eu quero orar e quero que você ore. Tá bom? 10 minutinhos, 9h35, 9h45 ou menos. Eu vou orar e quero que você ore também. Melhor, eu vou determinar e quero que você determine. Vamos fazer conforme o apóstolo estava falando aqui, antes de eu assumir. Vamos botar o mal para correr da nossa vida. Tem pessoas com dores aqui. Tem pessoas se sentindo vítima de macumba aqui, de obra de feitiçaria. Vem aqui para frente, vem aqui para frente. Vem mais. Quem está sentindo vítima de macumba, obra de feitiçaria, vem aqui mais para frente. E as demais pessoas vai determinar também, pode ficar no seu lugar. Você está sentindo dores, você vem aqui para frente também. Quem está sentindo dores, você vai clamar aqui da frente. Depois do clamor, esse mal caiu por terra. Depois do clamor, esse mal vai cair por terra. Em nome de Jesus. Está passando os minutos. Então a igreja pode ficar de pé para a gente orar, para a gente clamar, para a gente determinar, para nós profetizar, para nós destruir as obras do diabo no nome de Jesus. Fique de pé. Vocês vão orar comigo e vocês vão expulsar o mal das suas próprias vidas. Vocês vão determinar que a enfermidade caia por terra, que a obra de macumba caia por terra, que a depressão caia por terra, que a ansiedade caia por terra, que
que os caroços caiam por terra, que os nódulos desapareçam, porque o Espírito de Deus está aqui. Deus está aqui. E se nós determinarmos, a ação dele vai ser real em nossas vidas. Feche os olhos. Senhor nosso Deus, amado Pai, querido Espírito Santo, Deus que não é Deus de confusão, Deus que não é Deus de engano, Pai, nós vamos profetizar, Senhor, nós vamos determinar, Pai. Nós somos tuas almas, Senhor. Somos teus filhos, Pai, teus servos, Pai. E nós não aceitamos, meu Deus, sermos oprimidos pelo diabo, Pai. Nós não aceitamos as dores do inferno, Pai. Nós não aceitamos as enfermidades do diabo, Senhor. Os caroços, nódulos, cisto, dores dos ossos, dores de cabeça, Pai. Nós não aceitamos, meu Deus, que as nossas almas sejam aprisionadas, Pai. Não aceitamos, ó Senhor, viver em prisões, Pai. Pai, cumpre a nossa palavra, Senhor. Meu Pai, o poder da palavra, Pai, venha ser materializado agora, Pai. O poder da palavra, meu Deus, venha ser trazido à existência agora, meu Deus, por meio da fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda obra do diabo, toda obra do inferno sobre as nossas vidas, toda obra de feitiçaria, toda macumba, meu Deus, toda magia negra, Pai, voodoo, Pai, em nome de Jesus, seja desfeita agora, seja quebrado agora, desartado agora, em nome de Jesus. Profetiza, igreja, profetiza na tua vida agora, profetiza na vida da tua família agora, determina agora que essa dor que você sente vai desaparecer agora. Determina que o diabetes vai sumir. Determina agora o fim das dores, da enfermidade, igreja. Determina agora que essa depressão não é tua. Determina agora que essa ansiedade não é tua. Profetiza a tua cura. Estou curado dessa dor em nome de Jesus. Estou curado dessa enfermidade em nome de Jesus. Estou livre dessa obra de feitiçaria. Está escrito, Pai, que o encanto não prosperará contra os teus ungidos, meu Deus. E o Senhor ungiu o Senhor com teu Espírito, Pai. E o Senhor está vivo. E o Senhor está conosco. Então, meu Deus, quebra. Então desfaz, meu Deus, as obras do diabo nessa noite, Pai. E onde houver tristeza, Pai, que essa tristeza venha desaparecer, que essa angústia venha cair por terra. Meu Deus, vai curando, Pai. A igreja ora, a igreja determina, a igreja profetiza. Seja curado em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. Todo peso cai por terra em nome de Jesus. Profetiza, igreja, para que o embaraço caia por terra, para que a amarração da tua vida caia por terra, a amarração da vida financeira, a amarração do casamento, do lar, as brigas. Diga: Satanás, eu te expulso em nome de Jesus. Eu te expulso da minha vida. Eu te expulso da minha parentela. Eu te expulso do meio da família. Pega as tuas enfermidades, pega as tuas dores, pega as tuas bagagens e desaparece agora, em retirada agora. Todo o mal da minha vida, da minha casa, da minha parentela, em retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Passa a mão no seu corpo. Passa a mão no teu corpo agora, da cabeça aos pés. Vai passando a mão no teu corpo e vai dizendo: toda imundícia em retirada, toda impureza em retirada, toda sujeira em retirada, todas as dores em retirada, toda paralisia em retirada. Passa a mão no teu corpo e diga: sai da minha vida, sai da minha vida, sai do meu corpo, sai da minha casa, sai, e sai, em nome de Jesus.
Santo. Diga: Espírito Santo, eu te quero. Diga: Espírito Santo, habita em mim. Diga: Espírito Santo, mora em mim. Fica comigo, Espírito Santo. Assim como tu estava com a família de Cornélio, vem ser com a minha família, vem ser com a minha casa, vem ser na minha vida. Me traz paz, Espírito Santo. Me traz paz, Espírito Santo. Me traz alegria. Profetiza a paz na tua vida agora, igreja. Profetiza o Espírito Santo na tua vida. Profetiza a alegria na tua vida. Ah, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, testifica dessa palavra, Espírito Santo. Confirma essa palavra aos corações, Espírito Santo, às vidas, Espírito Santo, e dá experiências a Ele, Espírito Santo. Que receba o Espírito Santo, que receba os dons do Espírito Santo, que sejam alegres no Espírito Santo, que sejam transformadas por Ti, Espírito Santo. Que haja mudança na vida deles, Pai. Que venha se voltar para Ti a cada dia continuamente, meu Deus. Aqueles que entraram aqui hoje de uma forma, Pai, venha sair de uma forma diferente. Venha sair com paz, com alegria. Venha sair, meu Deus, revestida de poder. Venha sair revestida de unção, Pai. Leva eles para casa em paz e segurança, meu Deus, e cheio da Tua presença, Pai. Bem forte para o nosso Deus. Glória a Deus. Vou passar para o pastor Gilvando fazer essa oração final. Está abençoando e encerrando em nome de Jesus. Até que dia tem culto agora? Domingo. Amanhã temos em Jiquiriçá e também em Laje. Amém. Cadê as palmas bem fortes aqui para o nosso Deus? Glória a Jesus. Que Deus te leve em paz para casa. Que os anjos do Senhor acampe e te livre de todo o mal. Você vai chegar em casa bem, guardado, protegido. Você que vai pegar a estrada aí, que Deus te dê livramento nas estradas. Você que vai para a zona rural, que o Senhor também te dê livramento e faça você chegar na sua casa protegido e guardado, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, sempre e eterno.